por causa de você, é por causa de você, é por causa de você que a Fenomenal resolveu continuar seus vídeos, né? Um dia vocês vão descobrir por causa de quem que eu fiz meus vídeos, a injustiça que eu não aceitei que ocorresse mediante a nossa vida, nossa história, nossa bonita história, né? Praticamente 17 anos para 18, né? De juntez. Nunca teve um casal separado por um ano, mais junto do que eu e o Renato, para cuidar do Serginho, para cuidar do Matheus. Nunca existiu no mundo, no planeta, né? Como eu muito bem declarei para o nosso amigo, nosso apoiador, nosso Lorde querido, nunca existiu um casal mais unido para cuidar de um Serginho do que um ano papai e mamãe Meg separados, pagando algodão doce, cuidando dele através da melhor escola da nossa cidade, da melhor educadora de Santa Catarina, naquelas datas chamada Adriana. Um beijo, querida. Um beijo, algodão doce. Realmente, as lições que eu tirei de lá, as boas lições, estão no meu coração. Eu aplico elas diariamente na educação dos meus filhos. Foi uma escola, um treinamento, uma terapia de um ano com vocês. Enquanto mãe, enquanto mulher naquele ato, naquele momento, separada, mas vivendo como se tivesse mais junto do que nunca para cuidar o Sérgio Henrique, o que antecede a doença do Renato, lembrando bem que depois a gente veio, sabe, sobre um baixo-assinado de Concórdia, para nós vir para uma UTI. A gente veio forragidos de Concórdia para uma UTI. Viemos forragidos de Concórdia, porque as bocas de gamela, boca de perereca de Floripa, tudo que elas conhecem, essas canalhas deploráveis da nossa história, é a vozes da cabeça delas. Gostaram? Eu posso modelar a minha voz, eu posso modelar o meu sentimento, eu posso modelar o meu humor, eu posso me comportar com indignação, eu posso fazer todas essas coisas mediante as câmeras, mas uma mulher máquina, uma mulher contundente de verdade, ela não omite fatos e nem mente. Certo? Certinho? Certinho, Nailde! Como é que tá ali? Tá bem? Tá tudo bem? Tá fugindo do oficial de justiça? Agora tá nessa fase. Deplorável, né? Você vai ver que não valeu a pena pegar facão nenhum. Você vai ver, vai notar, vai perceber que você destruiu coisas bonitas que teríamos conquistado enquanto famílias. Você verá que tirar minha caixa d'água não valeu a pena. Você simplesmente é mais uma das canalhas, assediadoras de criança, aquelas que não gostam de denunciar a verdade sobre os abusos infantis acontecidos em Zumbilândia. Como se sente hoje sabendo que essas meninas, essas mulheres são moças e você não fez nada respectivo ao assunto? Fez, né? Diz o Renato, já tá soprando, ó. Agora ele fica ali, só soprando, né? O conteúdo. Soprador de conteúdo. Fez sim, a gente lembra bem da filha do Mário chegando com dor na barriga. Foi lá cobertar. Acobertou, é só chamar o Mário, chama ela, explique e comparem com os vídeos que eu não publiquei porque eu sou muito linda, eu sou moral, eu sou ética, diferente de vocês que querem zero câmeras, zero verdade. Hoje ganhei um título novo de Renato. Ele, por força da pressão, diz que eu sou a doutora verdade. Gostaram? Doutora verdade, tá bom pra mim. Eu queria ser a juíza, né? Eu queria também ser advogada aos 9 anos, eu queria ser presidente da república. Também queria ser médica. Tá, doutora verdade tá mais ou menos. Tá bom, ontem estudamos, olha aqui, ó.
de um diretor potente. A aula dos meus filhos, a aula de amanhã, tá aqui, ó, o resuminho, ó. Aqui tá o resuminho. Não tá dando para ver, aqui, ó. Resuminho da aula deles é diretor potente. Seja diretor de empresa, diretor de escola, diretor de posto de gasolina, diretor de oficina, de qualquer coisa, de restaurante. Eles vão aprender quais são as coisas que eles têm que ter para ser um presidente. Quais as qualidades que tem que ter um presidente. Fiz aula ontem diretamente do país vizinho, do nosso hermoso país vizinho. Fiz aula com um PhD, com muita moral, com muita ética, com muita nobreza, com muita verdade, vivendo uma vida simples e dizendo o seguinte: eu não sirvo para cargos de presidente, mas vou instaurar a aula do que um presidente precisa ter. Eu também não sirvo para nenhum cargo político. Não tem como uma mulher chamada doutora Verdade inserir-se num puteiro político. Mas de fora a gente pode trabalhar muito bem. Já ensinei para o meu filho tudo para esse que vai completar 16 anos, 17, 18. Ao longo de sua vida pode manifestar verdade e vontade de se inserir nesse puteiro chamado política. E já estou trabalhando um diretor potente e como ser o presidente. É para isso que estamos. Foi assim que me moldou o senhor Edgar Becker, nosso querido que se mantém vivo entre nós. Igualmente meu pai, senhor Otávio Kaiber, se mantém vivo entre nós. Vivo, és vivo, meu povo, és vivo! Que mulher é essa que pode dizer que uma pessoa que se foi está viva? É uma pessoa viva, queridos. Vivinha. Enquanto as anticristianas queriam me ver morta, eu ganhei forças, muitas forças, me apeguei aos 18 anos de injustiça cometidas contra um homem. De alguma maneira, conhecendo sua infância, eu sei o que é o trabalho infantil. Eu sei o que é uma criança que trabalhava para se autossustentar, para sustentar seus irmãos, para contribuir com a sua família. Eu sei o que é uma criança que conheceu a dureza da vida muito cedo e sua história. Foi essa história que fez eu ficar mexida na hora que ele ia para esse procedimento de leucemia, que é bosta, que é horrível, que é sequestro, que é a maneira que é tratada as coisas. E eu não conhecia muito e tinha que me mandar para dentro de uma carneficina do câncer, como dizia o abuelo, disse até hoje, né, Edgar Becker, carneficina do câncer, e enfrentar tudo aquilo porque ele não daria conta sozinho. Tive nobreza, sim, tive paciência, sim, tive todas essas coisas e também tive muitos amigos que me ampararam-me com os filhos durante aquele procedimento que tinha que ser rápido ou ver o corpo. Somente um corpo, como eu disse naquele hospital. Eu não quero corpo. Aí vocês chamam aquelas famílias extensa, aí chamem quem vocês quiserem. Eu só quero vida, e vida em abundância, como na graça da deusa e do Deus, né? Do casal criador, estamos hoje para fazer a nossa contribuição. Eu ia reagir ao meu próprio vídeo, eu ia ficar doidona, mais loucona pra caramba pra agradar o meu público. O público que precisa me ouvir a partir do dia 9, um trabalho seriedade, um trabalho fenomenal como eu, acesso negado, acesso às crianças negado, meus filhos, minhas regras, e aí doutora Verdade vem com delinquência
zero no Judiciário da Infância. E isso é muito duro e é muito violento para as autoridades, porque é contra eles que eu vou pegar. Nem todas as pessoas têm gabarito para fazer isso, mas eu tenho. Visando os meus esforços, visando o que a Rocan, os Locan do Tático fizeram contra a família, mas não fizeram contra os bandidos. Eu tomei a dureza no meu coração, dureza essa do entendimento que eu preciso ser uma mulher de bagas e meia. Descobri que 2 bagas eram insuficiente, precisaria muito mais bagas, plantei e colhi muito mais bagas e tô com dúzias de bagas para botar aqui, ó, amputar as bagas, no caso acrescentar, botar bagas neste trabalho. Senhor Marcelo Carlim, juiz de direito e alguma das autoridades putrefatas do Poder Público de Santa Catarina, estou aqui para falar contra você e contra a sua sustentabilidade na justiça. Gostaria de demonstrar nessa prévia que iniciaremos contra juízes, que o senhor fala de sustentabilidade da justiça nas redes sociais por 45 minutos e eu já não tenho paciência de ouvi-lo, porque as condenas que o senhor amputa a mim sem me ouvir, elas derrubam qualquer absurdo que o senhor esteja falando nas redes sem eu te ouvir. Você não quis me ouvir e eu também não vou lhe ouvir. Pode ter pérolas naquelas palavras, mas a sua indecência, a sua imoralidade, a sua falta de ética comigo faz com que eu não vou ver o que você disse. Eu só vou mostrar para você o que é sustentabilidade na justiça. Sustentabilidade é não ser um juiz estúpido, bunda mole. Sustentabilidade é você, ser humano. Como dizem que humanizaram o CEPOM, mas não botaram nem câmeras hiperbáricas lá, também outra falácia. Essa sua sustentabilidade na justiça, quando você é um bunda mole, não é capaz sequer de me ouvir, de conhecer na integridade a pessoa que sou e a minha história. Consideraremos que o senhor teve uma falha como todo ser humano e esperaremos que o senhor retome da onde o senhor me condenou e me ouça e ouça também o policialesco para poder, na real verdade, descobrir quem está mentindo e ver do que se trata essas questões que eu denunciei no Facebook sobre o policialesco. Se ele tiver algo a apresentar que o salve, ele merece a salvação. E se ele não tiver, ele merece a condenação. Mas não mediante papel podre e sem ouvir a voz e a vez do cidadão comum. Estão gostando, gente? Isso é só a prévia. É amanhã que lança, hoje é só a prévia. E essa é a emoção. Eu quero agradecer a Rosângela Máximos pelas emoções provocadas no dia de hoje. Eu sou muito grata a você, porque cada vez que você tenta me destruir, eu me torno uma semente muito mais potente. Sustentabilidade na justiça é o tema. Eu não sabia como ingressar no assunto das 500 folhas do processo de Jefferson Osvaldo Vieira, que acompanhou do começo ao fim nas datas de caso do bebê, né? E supostamente a absolvição daquela mocreia naquele momento. Isso não significa que ela não pode ser denunciada novamente em outro momento. Isso também vai fazer parte do nosso trabalho, já que é inteiramente ligado à vara da infância, continuar expondo o juiz e o escritório corrupto daquela cidade. É o nosso plano, como diz minha mãe, tem que estar preparada, porque quando você fala dessa galera, eles tendem a se levantar contra você. E pasmem as autoridades do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com o que eu vou dizer agora. Doutora Verdade, em Verdade e Justiça, vai falar. Vai falar. Então escute. Pasmem vocês, não é esperança que me move,
Não há esperança que Jefferson saia de onde esteja e trabalhe para mim. Não há esperança. Eu não posso desacreditar o ser humano e a justiça ao ponto de achar que porque aquele momento foi avaliado daquela forma, hoje, depois de uma história, de um histórico construído de 18 anos, que não possamos reaver essa injustiça e falamos da insustentabilidade da lei. Gostou, Marcelo Carlim? É para você. Eu vou citando vocês porque ou vocês se tornam meus parceiros da verdade ou vocês vão viver a mentira de vocês em outro país, inclusive em outro estado. Não existe espaço em Santa Catarina para canalhas e para mãe de família. O trabalho de vocês para manter a sustentabilidade na justiça é colaborar com esta mãe, tão desamparada, ostracizada pelo judiciário lambão, pelo judiciário canalha, por inverdades, pelo mau uso da justiça e pelo mau uso do direito positivo da seita. Que seita é essa, senhora Magda? Esta seita jurídica que nada tem a ver com a legítima lei e a ordem da justiça. Você criar inverdades para constituir peça judiciária é denominar, mediante a moral, a ética, a beleza da verdade, que a verdade não exista. E isso tem a ver com o manifesto comunista da Elisete, que é abolir a verdade e construir uma mentira. Assim eles infiltraram a vara da infância e juventude, com papéis forjados por eles, causando todo esse nó da própria Rocan, o próprio Tático já não saber mais quem é os bandidos e os mocinhos, porque estão enganando as autoridades e enganando a polícia. Será que tem psicopatia na coisa? Para alguma das autoridades bunda mole de Florianópolis achar que pode amputar qualquer psicopatia a mim em vez de amputar a eles? Vejam todos os meus vídeos, compilem todos os boletins de ocorrência, vejam todas as vezes que eu me emocionei nessa internet em busca de ser a construtora da verdade. A doutora Verdade. Doutora Verdade, porque você não precisa de um título acadêmico para construir um bom trabalho. Você precisa ter motivação. Motivação é o que você precisa para construir um bom trabalho. Em outros momentos, quando construímos e colaboramos com as autoridades, estávamos também de coração aberto, estávamos com essa vontade e não fomos atendidos, porque além da seita do direito positivo, também permeiam as instituições de justiça uma seita que colabora com pessoas que dominam cidades, com as pessoas que dominam Concórdia, com as pessoas que dominam Floripa. Então, as pessoas que dominam Floripa, que dominem Floripa para o bem e não para o mal. Eu não tenho medo de vocês, nem do maior canalha, nem do maior etiço, nada. Nada que vocês possam fazer vai me intimidar ao ponto de interromper esse trabalho nas redes, que já foi introduzido, bem introduzido nos vídeos anteriores, e agora fica aí o discurso prévio daquilo que faremos em verdade e em justiça nas redes para todo sempre, sempre liberando as autoridades para demonstrar o que eles têm para oferecer ao contrário, que isso não seja criado baseado em mentiras para mim ter que ficar rebatendo mentiras, porque eu vou identificar cada ponto da mentira. Exatamente porque o Nando não baixou as calças hoje, porque o Nando não baixou as calças hoje, na frente dos clientes, na frente dos filhos, na frente do Renato, mais com 2 homens, mais eu, mais as crianças.
Porque a falsa ideia de 150 assinaturas, a falsa ideia de maioria tóxica não venceu. Não venceu aos buenos. Só acontece a injustiça e a insustentabilidade jurídica quando juízes bunda mole baixam a cabeça para a agenda internacional e para bundões. Para bundões. Bunda mole. Mentiras. Conveniências. O que é um homem com muito dinheiro se ele tiver moral zero? Imagino que é infelicidade. E eu tenho estudado a infelicidade. Eu tenho estudado homens ricos e nobres durante 4 anos e que estavam infelizes e tiveram que escutar alguém como eu para resgatar a sua felicidade. Se prostrar às lágrimas e ver que na luta existe nobreza. Quem não dá bola para a conta bancária, para o dinheiro, existe um tamanho de apego à verdadeira vida. Porque a vida não é só questões financeiras. Isso é apenas uma ferramenta. Dinheiro você fabrica de qualquer maneira. Você pode pegar o 3085 e transformar vários desses aqui, livings, e ganhar dinheiro com isso. Você pode mandar vir uma caixa de vitamina C e transformar isso em dinheiro. Dinheiro se fabrica. Dinheiro não é problema. Agora, a nobreza, a moral já é diferente. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz no meu canal, não sei, acho que nesse, sobre a juíza, o que eu estou pedindo para ela numa audiência aqui, eu separei ontem, eu fiz um vídeo, um apelo, não é um apelo, é apenas um vídeo falando das causas que ainda não aconteceram, para que elas não se deixem levar por mentiras, né? E sempre eu estou muito condecorada de bastante alicerces e prova, porque a gente está mexendo com a putrescina e a cadaverina que está permeada entre a justiça. Que ela flutua entre a injustiça promulgada, entre juízes lambões, desonestos e aqueles que são nobres por natureza, pais e mães, que, como diz Jorginho, nós somos a moral. Né, Jorginho? Temos que ser a moral. Esperamos que sejam a moral, porque até agora vocês têm sido bons bunda mole. Bem bunda mole. Doutora Maconha, me perdoe se você esperava um conteúdo de mimimi. Doutora Maconha, me perdoe se você esperava de uma pessoa nobre, de uma pessoa forte, mimimi nas redes. Doutora Maconha, me perdoe se em algum momento eu não respeitei que você fuma maconha desde a adolescência e vê nobreza nisso. Eu não tenho nada a ver com isso. Me perdoe. Mas eu não quero mostrar isso para o meu filho como cultura. E é um direito meu como mãe. Ponto e basta. Me perdoe. Me perdoe. Se o que você esperava de mim, doutora Verdade, fossem mentiras e mimimi. Grupinho do WhatsApp à meia-noite extraindo mentiras, que tem crianças brincando com arma na casa. Amanhã dia 9, já não sei mais, dia 9, onde inicia o nosso projeto Delinquência Zero nas instituições infantis. Eu vou levantar aqui gravando, vou girar, vou mostrar onde fica o nosso artigo de luxo e como é tratado isso na minha casa. Para que nenhuma boca de caçapa igual vocês continue as fofocas stalking em redes sociais, grupos e fomentando as pessoas a odiarem a nossa família e ostracizarem a nossa família.
Muitas são as inverdades que você produziu, doutora Maconha, e não teve nobreza sequer de pedir desculpas. Eu lhe peço desculpas. Se em algum momento você esperou que eu fosse rasa, e eu sou profunda, estou profunda no assunto. Nós vimos o que a droga faz com lugar nobre, o nosso Celebration do Brasil, né? Celebration do Brasil é aqui na Zumbilândia. Eu não vim aqui para destruir o nome do lugar, dizendo Drogadilândia ou Zumbilândia, para diminuir o lugar onde eu mesma construí meu salão. Eu tentei tratar o lugar como Celebration. E vocês insistiram durante mais de 3 anos em conluios e grupos e quadrilhas para destruir a minha construção, que aqui era um lugar de artistas. Era o Celebration, tem vídeo meu falando que aqui é Celebration, porque agora a gente tem algumas pessoas ligadas à música, temos pessoas ligadas à arte aqui. E ligadas à arte não são hippies que fingem ser outras pessoas. Falsidade ideológica para promover sequestro legalizado, invadindo promotoria de infância. São hippies que, por algum motivo, nem todos têm uma grande conta bancária, mas têm grandes ideias, são artistas e de bom coração. A mulher que não teve nobreza e usou o nome da minha aluna para criar aquele texto, ou não, ela sabe o caminho, porque a minha irmã, minha mãe e eu estaremos indo até a Nath e já descobrindo o que aconteceu e as suspeitas que nós levantamos. Sempre ajudamos as pessoas menos favorecidas com a nossa feira ou com aquilo que temos. Do contrário de fazer isso para esconder os crimes, como vocês fazem, esconder as suas verdadeiras identidades, usando de falsidade ideológica para comentar vídeos, me diminuir mediante a justiça, falar em nome da justiça, criar personagem falso em nome da justiça, usando de falsidade ideológica para se apresentar na internet e criar campanhas de medo contra a mãe de família nas redes. Isto é outro crime que Rosângela Máximo fez, que Elisete fez, que Nando fez, que José, filho de Nailde fez e talvez doutora Maconha também fez. Ainda não falei com o escritório para confirmar todos os nomes. Mas existe uma polícia que não é bunda mole, que não dormiu e queria ver o que a Lorona ia mentir ou acrescentar de verdade nos termos da lei. Se nós estamos aqui para falar mal da polícia ou para falar a verdade. Só que o polícia canalha que vendeu o fuzil lá em Concórdia, ele não deixou de ser canalha. Ele continua sendo canalha. Eu falando ou não falando nas redes. A diferença é que eu falando nas redes vai evitar que outro polícia faça isso, porque alguém pode ver e vai falar nas redes. Esta é a coragem que eu quero amputar as mulheres de Florianópolis e de Santa Catarina, que se acham limitadas por algum motivo ou não conseguir falar o que as pessoas querem ouvir. Não se importem com isso, queridas. Apenas falem. Apenas falem. Queria agradecer a minhas professoras de comunicação. Queria agradecer aos meus professores do meu primeiro curso de oratória e donos da Tendência Informática de Concórdia. Nem sei se vocês ainda têm loja, mas espero que estejam vivos para ouvir esse elogio. Gostaria de agradecer o coral da Igreja Católica e tantos outros lugares pelos quais eu passei e eu não estou com nenhum problema de memória para lembrar. Gostaria de lembrar isso ao juiz Reni Batista Neto, que já deveria estar afastado dos seus cargos desde a primeira denúncia que formalizamos na internet contra ele.
e também formalizamos contra ele no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Que é para isso que servem as nossas redes e o nosso querido Tribunal de Justiça, para recolher o material e trabalhar no combate à corrupção entre os tão amados, idolatrados juízes, que é quem está com as canetas, com as pênsions em suas mãos. Estamos com a caneta pronta para entregar para aquela juíza. Qual juíza, senhora? A juíza que ficou condicionada. Ela foi condicionada pela própria Defensoria da Família, pela própria Delegacia da Criança e a 10ª, e também condicionada pela delinquência da quadrilha de boletins de ocorrência, até que escrafunchar a verdade, conhecer os pais, entender a história para não cometer um ato libidinoso. A partir que a juíza faz uma imbecilidade, as nossas crianças estariam na mão dos sequestradores, porque entre a adoção e o sequestro é só um pulo. Não é pulo do gato, não. É lá que estava o Xangri-Lá da senhora Máximos, da senhora Elisete e do senhor Nando e da senhora Vitória. Lá que havia o querer. Por isso tantas fotos dos nossos filhos, tantas campanhas de medo contra a mãe e contra o pai, tanta perseguição política, violência política. O que mais é difícil sustentar a violência política é fácil, porque eles são treinados por gangues internacionais. Difícil é a família suportar a violência política. Gostaria de dizer a todos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que atuam neste momento, nessa data, aos 32 minutos e 17 segundos deste vídeo, que eu desejo que vocês sejam perseguidos e sofram tudo o que eu sofri, passei, aí usando chinelinho preto, alinhada com o Bukele, alinhada com a segurança, alinhada com as coisas buenas, para saber do que eu estarei falando no Delinquência Zero, no Judiciário de Santa Catarina. E que aceitem isso como uma contribuição social e aceitem isso em Verdade e Justiça aqui da Doutora Verdade e parem de perseguir a nossa família usando o Judiciário de Santa Catarina. Beijinho, daqui a pouco eu volto. Pau, pau.